6 jornalistas foram afastados da ESPN, aliás, a rede de televisão esportiva, após críticas à gestão da CBF e de Edinaldo Rodrigues. Rica Perrone denunciou as interferências da CBF na emissora, possivelmente por interesse comercial, nos direitos de transmissão da Série B. Segundo ele, esses afastamentos mostram como o futebol brasileiro opera sob censura disfarçada, com telefonemas e ameaças vindas de quem detém o poder. Abre aspas. Se eu distribuo dinheiro, eu dito as regras, e se você atrapalha, eu derrubo você, diz Rica Perrone, acusando o sistema de corromper a liberdade jornalística. O comentarista ainda questiona, abre aspas, se isso acontece na SPN, o que sobra para as outras emissoras, fecha aspas, e sabemos muito bem o que sobra, Rica. O caso reacende o debate sobre a autonomia da imprensa no Brasil, mesmo em um setor como o esporte. Vamos ver o vídeo e depois voltamos aqui com os nossos comentaristas. Não adianta você querer ficar fingindo que não, mas o meu time não. O seu time sim, cara. Todos eles, irmão. Isso é uma puta de uma gangue, entendeu, mano? Um monte de gente fazendo um puta de um esquemão pra todo mundo sair ganhando. Menos a gente. Menos o futebol. E aí você tem um caso desse como o da ESPN, que eu acho uma merda. Eu acho absurdo, lamentável. Mas eu acho do cacete que isso seja exposto. Eu achei sensacional que isso foi exposto. Por quê? Primeiro, pra que o brasileiro tenha 10 minutos na vida dele de falar, porra, mas será que tá certo isso? Será que se eu olhar pro todo, eu não consigo enxergar isso em outros temas? Será que isso é razoável? Será que eu estou sendo manipulado e, portanto, sabendo que isso existe, e esse foi só o que foi exposto, e foi só com o futebol, será que as informações que chegam para mim são corretas ou são as permitidas? Porque se já não existe mais liberdade jornalística, e tá claro que não existe, se não existe liberdade jornalística no futebol, se um presidente de Confederação Brasileira de Futebol tem o poder de fazer um negócio desse com uma emissora da Disney, uma ESPN, não é uma emissorinha, é ESPN, é uma emissora grande pra caralho. O que restou? Isso que vocês estão vendo é uma amostra grátis desse tamanho, perto do restante. E ainda tem gente que continua achando que não, nós vivemos num país democrático, que existe autonomia para se falar o que quiser, liberdade, você não é ameaçado, você não... Não, imagina, isso tudo é bobagem. Só que agora tá evidenciado, né? Agora tem um caso muito típico de um telefone tocando e de 6 pessoas sendo afastadas. Por que eles fizeram de errado? Eles ameaçaram alguém de morte? Eles agrediram alguém? Eles fizeram alguma coisa que não seja uma crítica? Que eu acho que é um direito do jornalista esportivo que ele quer falar, a gestão é uma merda, essa gestão é uma merda. Eu tenho esse direito, não tenho? Eu acho que o trabalho de tal treinador é uma merda, o do outro é bom. Ué, eu tô aqui pra isso, porra. Não pode. Tirem as conclusões de vocês, mas tá ficando cada vez mais difícil, cara, porque se nem com tudo isso as pessoas acordam, fica muito difícil continuar discutindo. Pois é interessante, doutor Marcília, essa questão do que ele disse, amostra grátis daquilo que está acontecendo em uma forma muito maior, muito escancarada, né? Na sua opinião, esse episódio, 6 jornalistas afastados, não porque xingaram alguém, não porque agrediram alguém, não porque, nem falaram do STF, por sinal, mas apenas da CBF, e foram afastados. Será que até os mais alienados de política, mas que com certeza seguem o futebol, agora vão se questionar se tem algo errado com a liberdade de expressão no Brasil? Não, porque as pessoas, Cauti, infelizmente, o Perrone tá certo, as pessoas, elas se tornaram insensíveis. Eu acho que períodos de censura, o pior que fazem com as pessoas são 2 coisas. Uma é a autocensura. As pessoas vão se autocensurando normalmente. E a segunda coisa, elas se tornam insensíveis à censura. Elas acham que aquilo é normal, que aquilo é o dia a dia, que é assim mesmo, que a censura, ela faz parte. Uma pessoa que apanha todo dia, ela começa a achar que apanhar é o normal, você entende? Então a gente no Brasil acha que censura é o normal, mas não é. Mas a gente começou a achar que é. E esse episódio é grave, e a gente percebe como ele é grave pela invisibilidade dele. A gente está falando aqui, mas quantos outros jornais trouxeram esse assunto à tona? Mas trouxeram mesmo, trouxeram de verdade, trouxeram para um debate, para uma discussão. Imagina, por exemplo, se dentro ali do estúdio da ESPN, alguém tivesse chamado o outro de gordo, ou tivesse, enfim, cometido um ato de suposta misoginia com uma moça, ou qualquer coisa do gênero. Estaria todo mundo falando, deputados, não sei o que, palanque, isso, aquilo, mas como foi um caso de censura, de afastamento de jornalistas, a gente aqui está comentando e mais quantos. Esse assunto não tomou o debate de forma avassaladora, está sendo conversado a miúde. Por quê? Porque ninguém importa mais, ninguém se liga mais em censura, as pessoas se acostumaram, acham que isso faz parte da vida delas, e esse é o grande risco. É mais fácil
fácil controlar um Estado no momento em que todo mundo acha normal o controle que é exercido. E esse caso é enigmático, porque ele é uma censura aparentemente menor. Ah, é o negócio da CBF, é o negócio de futebol, lá dos jornalistas esportivos, né? E etc, etc. Não, isso mostra como a censura ela está extremamente diluída, ela está absolutamente espalhada. Nós temos uma metástase de censura dentro do Brasil em todos os setores. Está no jornalismo esportivo, assim como está no teu trabalho, assim como está na tua empresa, assim como está em todo lugar. Está no parlamento, está em qualquer âmbito que você frequentar. Então, não é um caso isolado ali de jornalismo que a gente não tratou com importância, porque temos coisas mais importantes para lidar. Não, isso expõe como em todos os lugares. Se a gente abrir a caixa de Pandora, a gente vai ver censura, como diz o meu livro, por toda parte. E por todos os setores, e por todos os âmbitos. E esse é o ponto grave. A gente normalizou isso de tal forma que a gente nem enxerga mais isso como censura. Talvez as pessoas estejam tratando esse assunto com um afastamento. Ah, mas eles também falaram demais. Ou, poxa vida, mas... E esse é o grande ponto para mim. A gente precisa, inclusive, entender a tranquilidade com que a direção da emissora disse que o problema não era o conteúdo, o problema é que eles não foram reportados antes. Quer dizer, então o problema era o quê? É que não foi censura prévia? Esse é o ponto? Eles queriam saber qual era o conteúdo antes e eles acham normal a ponto de declararem isso. Vocês percebem a relevância do que a gente tem na mão? Ao se defender do fato, a empresa se sente confortável de falar, não, estava tudo certo, é só que eu não autorizei eles a falar. Jornalistas, profissionais, eu não autorizei eles a falarem do assunto. Eu afastei porque eu não dei o carimbo de pode, vai lá criança, pode comprar o doce. Nós chegamos nesse ponto, é no futebol, é na política, em tudo quanto é lugar, e achamos normal, nos tornamos insensíveis à censura. Esse é o fim da linha. Depois disso, só tem o bater palma para maluco, para não dizer o nome do maluco. Mas imaginamos quem que seja. Darcio, na sua opinião, você concorda com o doutor Marcília? A população está se tornando insensível inclusive, eu queria só relembrar um episódio também, desculpa, Darcio, só como jornalista. Nunca vou esquecer o dia em que jornalistas da Folha pediram a censura de colegas deles que escreviam na própria Folha, fizeram abaixo-assinado, tiveram a bárbara coragem de enfiar a cara num troço desse, provavelmente fazendo que a Folha fosse o único jornal do planeta Terra onde a censura era pedida não por regime militar ou por tribunais superiores, mas pelos próprios jornalistas, né? Então, é a antropofagia brasileira, podemos dizer assim. Mas síndrome de Estocolmo. É síndrome de Estocolmo. Ou provavelmente um problema do RH da Folha, porque deve ter um QI bastante baixo de muitos jornalistas por lá. Darcio, na sua opinião, as pessoas estão se tornando estão se acostumando à censura, que nem doses de veneno todos os dias, e você acaba se acostumando a esse veneno, e como reverter isso? Já se acostumaram há muito tempo. Eu não sou da área, talvez o Serrão possa nos dar alguns exemplos do que acontece no Brasil, aonde vigora o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, um documento de 1978. Só para que a nossa audiência saiba, 1978 estávamos em pleno regime militar. Pois é, porque temos um Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Portanto, não reclame do nosso deputado federal convidado do dia, porque, assim como quase tudo aquilo que importa, é um conselho que vai definir os aspectos da sua vida. É um sistema soviético. Soviético é conselho, só para você saber, né? Então temos um país soviético onde os conselhos definem, mas só que só tem um pequeno detalhe. Você está achando que é só o CONAR? Ah, não. A Anvisa também. Todos os aspectos acerca da segurança, se é eventualmente algum medicamento ou se é alguma bebida que pode fazer mal, causar dependência, a Anvisa vai entrar no circuito. Portanto, toda a publicidade no Brasil está sujeita à regulamentação do CONAR, mas também da Anvisa e de outros órgãos, eventualmente, que podem entrar no circuito para poder regular. Portanto, o que eu estou querendo dizer é muito simples, Cauti. Há muito tempo ninguém vê uma propaganda daquela compre não sei o que lá. Ou não esqueça minha bicicleta, não vou falar a marca aqui não.
Porque propaganda de brinquedo, sobretudo, praticamente está proibido, porque, afinal de contas, as crianças não têm capacidade de fazer compras. Então, elas são vítimas. E você não pode fazer... deu duro, tome um. Não, aquela bebida quente também não, porque pode causar dependência, é muito perigoso você anunciar isso na televisão. E tudo foi desaparecendo, de modo que, obviamente, você fica cada vez mais dependente do Estado. E o Estado estrangulou, sufocou a grande mídia, e já que o Estado é quem banca, ele escolhe o que vai ser comentado. Isso já está assim há muito tempo no Brasil. Nós não temos mais liberdade nos canais de imprensa oficiais. Temos liberdade aqui no Bradock Show. E é por isso que vocês estão aqui nos assistindo. E sabendo do porquê não existe mais liberdade de imprensa no Brasil. É isso, meu amigo Cauti. E sim, todo mundo já se acostumou com um grama. Pois é. Numa frase. A mentira e a censura são a corrupção do jornalismo. Ponto. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.